Oi, tudo bem? Eu gostaria de fazer aqui o último vídeo sobre o Pentecostes, né? E que é essa semana, inclusive. Então, aí é para fazer um desfecho sobre toda a história que eu contei nos outros dois vídeos anteriores, né? Aí, o dia de Pentecostes, ele significa dia 50, né? 50º dia. Significa Shavuot, né? É porque ele era uma festa antiga, né? Que era a festa das semanas, que era o fim da colheita e o agradecimento pela colheita dos frutos, né? E essa ideia de frutos, ela vai até depois da vinda de Jesus, né? E aí depois, quando foi, antes dessa época da história que eu contei, ela já era assim, né, do fim da colheita, do plantio, né, e a celebração da colheita. Aí depois, quando veio a época da Páscoa, ele veio fazendo a celebração das tábuas da lei, né, que elas vieram através de Moisés, né, as leis elas vêm de Deus, elas foram trazidas através de Moisés, que subiu no Monte Sinai. E aí, isso aconteceu depois de 50 dias deles terem saído do Egito, né? E aí, na época de Jesus, né, Jesus ele nasceu, aí quando ele tinha 30 anos, mesmo ele sendo Jesus, Filho de Deus, mesmo ele sendo quem ele era, ele fez tudo como tinha que ser, né? Ele nunca se colocou assim, eu não preciso me batizar, eu não preciso seguir a lei. Pelo contrário, ele sempre estudou muito durante a vida, ele procurou, né, o profeta João Batista, né, que ele estava na época pregando o arrependimento e abrindo o caminho para Jesus. E ele fazia o batismo das pessoas nas águas. Então, Jesus procurou João Batista, né, que era primo dele, e foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Depois desse acontecimento, né, que ele recebeu o Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ele passou 40 dias, simbolizando cada ano que o povo passou pelo deserto, né, no antigo, os povos anteriores. E nesse tempo ele foi tentado e depois quando ele voltou, né, aí que ele começou a fazer a primeira pregação e depois ele escolheu os 12 discípulos, fez toda a trajetória até a crucificação, ele foi glorificado, né, porque ele está vivo entre nós, né, e ele aparece aos discípulos no final. E depois de 50 dias, que foi o mesmo período, né, constatado nessas outras, né, da colheita ou mesmo das tábuas da lei, foi o mesmo período. Depois de 50 dias, ele veio e trouxe, né, o Espírito Santo, né, para todos. E eu vou ler um pouquinho para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho. Mateus 3, pregação de João Batista. Nestes dias, João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. O que eu entendo por próximo é que o que a gente tende a pensar é que ele vai chegar. E se a gente pensar dessa forma, ele está próximo, parece que nunca chega. Só que quando ele fala arrependam-se porque o reino de Deus, dos céus está próximo, eu entendo que é uma coisa que está muito perto ali da gente e a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver, né? Justamente porque existe alguma coisa que separa. E para a gente tirar essa separação e ter essa proximidade, a gente precisa tirar, né? Limpar. Do mesmo jeito que a gente toma banho todos os dias, né? Para tirar as impurezas do corpo, a gente também precisa limpar a mente de tudo aquilo que vem. Às vezes a gente está com a mente tão suja, que daí isso se manifesta em coisas, né, como doenças, né, coisas ruins, enfim. Então, o que separa não é só a gente se limpar por fora, a gente precisa se limpar por dentro. Tanto que existem outros vídeos que eu estou falando sobre as limpezas, né, então é muito importante a gente, né, fazer tudo isso.
Batismo de Jesus, está em Mateus 3, versículo 13. Nesse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Jordão ao encontro de João para ser batizado por ele. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Contudo, Jesus lhe respondeu: Deixe por enquanto, pois assim é que devemos cumprir toda a justiça. Então, João concordou. Batizado, Jesus logo subiu da água. Eis que se abriram para ele os céus e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele, ou seja, calmamente, né? Vindo sobre ele. E uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Né? Então Jesus, mesmo ele sendo Filho de Deus, mesmo ele sabendo disso, ele foi procurar João Batista para que se cumprisse tudo e demonstrando humildade, assim como ele lavou, ele era um mestre, mas ele lavou os pés dos discípulos, né? Então, ele sempre teve essa humildade, mesmo sendo filho de Deus. E é isso que nós também, como filhos, devemos se espelhar em Jesus. Mateus número 4, tentação no deserto. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e depois sentiu fome. Então se aproximou dele o tentador e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pão. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, não é só comida que a gente vive aqui, né? A gente se alimenta o espírito. Às vezes a pessoa come, tem de tudo, porém ela sente o vazio dentro dela. Por quê? Porque só o que pode preencher é Deus, não é amigos, não é festa, não é bebida, não é... Tudo isso tem parte na vida daqui, mas o buraco que fica aqui dentro, que ninguém preenche, é só Deus, né? Então a palavra dele, que ele é o verbo desde o início, né? Eu sou o verbo. Então a gente se alimenta o espírito através da palavra. Um ser humano não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que teu pé não tropece em nenhuma pedra. Essa frase, ela é uma está nos Salmos, eu só não me recordo qual, mas eu vou colocar aqui. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tente ao Senhor seu Deus. Então é aquela coisa, às vezes os nossos próprios pensamentos ficam tentando justificar para a gente fazer algo errado, né? Tipo, tá escrito que não é para fazer isso, mas a gente, igual quando a gente vai por algum motivo tá na lei, você consegue achar uma lei que desobriga aquela outra lei para te inocentar. Mas não, então é aquela coisa, não tentarás a Deus, né, se você sabe. De novo o diabo levou Jesus a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e grandiosidade deles, e disse-lhe: Tudo isso eu te darei se de joelhos me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai embora, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e somente a ele preste culto. Por fim, o diabo o deixou. E eis que os anjos se aproximaram e o puseram a servi-lo. Então, nada que esse mundo possa dar não é nada comparado ao que Deus dá aos seus filhos, né? Então, depois que Jesus se batizou e recebeu o Espírito, ele se fortaleceu, né? Para que qualquer coisa que chegasse até ele, qualquer pessoa, o diabo, o que
fosse, chegasse até ele sabia falar. Vai, embora daqui, porque aqui tá Deus é isso, isso e isso. Então não tem o que você ficar tentando falar pra mim. Tipo, não vai adiantar nada. E o diabo acontece como foi dito também. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, depois dessa parte que Jesus ele volta, né, dos 40 dias, ele começa a primeira pregação, depois ele chama os discípulos, né, um a um. Então, ele já estava direcionado pelo Espírito Santo sempre, né, e principalmente depois do batismo, né, foi confirmado isso, e aí ele chamou cada um dos discípulos, então nenhum deles foi errado, todos eles tiveram que ser chamados, todos eles já estava predito, né? Foi pelos profetas. Tanto que existe, né, em Joel também, só um momento. Em Joel, né, que é um profeta do Antigo Testamento, no capítulo 3, ele fala: depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os viventes, e os filhos e filhas de vocês se tornarão profetas. Entre vocês, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Nesses dias, até sobre os escravos e escravas derramarei o meu espírito. Farei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol vai se mudar em trevas e a lua em sangue, diante da chegada do dia de Javé, grandioso e terrível. Então todo aquele que invocar o nome de Javé será salvo, pois a salvação estará no monte Sião e em Jerusalém, como disse Javé. E entre os sobreviventes estarão aqueles que Javé tiver chamado. Jesus disse: Eu sou a ressurreição. Quem acredita em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ou seja, tudo isso que aconteceu já estava predito para acontecer, né? E se concretizou em Jesus. Depois de sua paixão, com muitas provas convincentes, Jesus apresentou-se vivo a eles. Durante 40 dias foi visto por eles e falou-lhes a respeito do reino de Deus. E estando com eles numa refeição, deu-lhes esta instrução: não se afastem de Jerusalém, mas esperem aquele que foi prometido pelo Pai, em que vocês ouviram de mim. João batizou com água, mas vocês, dentro de não muitos dias, serão batizados com o Espírito Santo. Os que estavam reunidos perguntavam então a Jesus: Senhor, é agora que vais estabelecer a realeza para Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer os tempos e as circunstâncias que o Pai definiu como sua própria autoridade, mas vão receber a força do Espírito Santo que descerá sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os extremos da terra. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi levado ao céu diante dos olhos deles. Uma nuvem o encobriu e não puderam mais vê-lo. Enquanto Jesus ia embora, os apóstolos tinham os olhos fixos no céu. Eis então que 2 homens vestidos de branco se apresentaram a eles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus, que lhes foi arrebatado para o céu, virá da mesma forma como vocês o viram partir para o céu. A nova comunidade. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém, partindo do chamado Monte das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado. Quando chegaram, subiram para a sala superior, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos tinham os mesmos sentimentos
e perseveravam em oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Depois, em Atos 2, literalmente o dia de Pentecostes, né, o recebimento do Espírito. Quando chegou o dia de Pentecostes, que era aquela comemoração que eles faziam, né, sobre o dia das semanas e o dia da celebração do recebimento da lei, né, do Pentateuco, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como de vento muito forte, e encheu a casa toda onde eles estavam. E apareceram línguas como de fogo, repartindo-se, e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes permitia expressar-se. Então, quando chegou esse dia, foi o dia que eles receberam o Espírito Santo e eles começaram a ir, né, cada um para um lugar para levar a palavra, né, começaram a fazer as suas missões. Aí depois teve o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, ele era o perseguidor, ele matava as pessoas que levavam a palavra de Jesus, né? Ele era romano, soldado, até que aconteceu que Jesus apareceu para ele, tirou a visão dele, depois ele devolveu a visão para ele, e aí ele entendeu, né? E ele foi fazer a missão dele também, né? Que era ser um grande apóstolo, né? Que fez uma missão muito grande, né? Se hoje nós conhecemos Jesus, assim, temos essa possibilidade através da Igreja Católica, Igreja Evangélica e todas essas religiões que trazem Jesus, foi por meio do apóstolo Paulo, que foi um grande apóstolo. 1 Coríntios 12. Irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que estavam iludidos quando eram gentios e eram levados para os ídolos mudos. Por isso eu faço saber que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, jamais irá dizer: Jesus é maldito, e ninguém poderá dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Dons a serviço do bem comum. Existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem diferentes mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Existem diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é concedida a manifestação do Espírito para o bem comum. Pois, por meio do Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro ainda, no Espírito, é dada a fé, a outro os dons de cura, no único Espírito. A outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas, a outro o dom de interpretar as línguas. Mas é o único e mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo seus dons a cada um conforme ele quer. Um só corpo em Cristo. De fato, assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, são um só corpo, assim também Cristo. Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para sermos um só corpo. E todos bebemos de um só Espírito. De fato, o corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser: como eu não sou mão, então não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser: como eu não sou olho, então não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato?
Deus é quem dispôs cada um dos membros no corpo, tal como ele quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, os membros são muitos e o corpo é um só. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça, por sua vez, pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários, e aqueles membros do corpo que parecem menos dignos de honra são os que cercamos de maior honra. E os membros menos decentes nós os tratamos com mais decência, pois os que são decentes não precisam disso. Deus, porém, compôs o corpo, dando maior honra ao membro que tinha falta dela. E isso para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é glorificado, todos os membros se alegram com ele. Vocês são o corpo de Cristo e cada um em seu lugar é membro e parte desse corpo. Ora, Deus assim dispôs na igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, e em terceiro, os mestres. A seguir, vêm os dons de milagres, de curas, de ajuda aos necessitados, de administração, de falar em línguas diferentes. Todos são apóstolos, todos são profetas, todos são mestres, todos realizam milagres, todos têm o dom de curar, todos falam em línguas, todos as interpretam. Então, como eu já estava meio que falando, né, que não importa qual é a denominação da igreja, né, porque vamos supor que é uma igreja pequena, aí fala, não, Jesus está nessa igreja, não cabe todo mundo, né, vai ter, muita gente para pouco cuidado, né? Então precisamos, né? Cada filho, assim como cada um das 12 tribos que eram diferentes, se você vê um quadro de como era a mesa da Santa Ceia, todo mundo ali discutindo, brigando, conversando, e cada um dos discípulos, né? Que provavelmente assim cada um deles eram muito diferentes, né? De personalidades, personalidade de Pedro, personalidade de João, de Judas, de Maria Madalena. Então, todos eles tinham uma personalidade. Então, cada igreja, se você for olhar a fundo, Jesus está lá, né? Então, e o bom não é só se fechar dentro da sua igreja, porque às vezes a dificuldade que você está passando, se você for obter o conhecimento daquela outra denominação, você vai falar, que interessante, então eu posso trazer um pouco disso, né, e explicar isso para o povo também, para todo mundo. Qual que é a finalidade? Não é todo mundo crescer, não é todo mundo se desenvolver, não é tipo tratar o povo como se fossem ovelhinhas perdidas. Tipo assim, as ovelhas estão perdidas, mas a gente vai fazer a missão, ou seja, orientar, explicar que Deus está dentro dela, o reino de Deus está próximo. Está aqui dentro. Então, você que precisa ir até a sua igreja que você frequenta, que você gosta, que você se sente, tem afinidade, se batizar nas águas, né? Porque se até Jesus se batizou nas águas, por que a gente não faria, né? E aí, né, sabendo dessa decisão, porque quando você desce as águas, você decide deixar tudo aquilo para trás, toda aquela vida que você fazia as coisas erradas, e você começa a procurar saber o que é o certo, né? Então, o que é certo? Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou amar o meu próximo, eu vou amar a mim mesmo, eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou procurar orientação com o médico, porque o médico também ele está aqui para fazer o trabalho divino também, de curar as pessoas. O enfermeiro, ele ensina como fazer, né? Você vai lá, tem um machucado, ele vai lá e te limpa,
e vai faz, coloca por cima. Quando você estiver sozinho, você não tiver como ir no médico, você consegue fazer em casa, né? Você, tô machucada, vou limpar, já sabe o que remédio que você vai passar e como que você vai fechar esse curativo. Se não for uma coisa muito grave, né? Então, se for, você vai, se não, você consegue resolver sozinho. É a mesma coisa, um psicólogo, você vai passar com ele, você aprende com ele também, para numa hora que você tá numa crise de madrugada, seja lá o que for, você não fique só dependente do médico, mas você seja agradecida por ter, né, o médico que te ensinou para você aprender a ser, a cuidar da sua saúde. E aí você tendo esse autocuidado com você, na sua saúde física, na sua saúde espiritual, né, você vai aprender a orientar, né, principalmente as crianças, né, os adultos também, mas principalmente as crianças, porque se você orienta as crianças enquanto elas são crianças, ainda mais você dando um exemplo, né, sendo o pai, a mãe, que é o exemplo mais que a criança ela vai se espelhar em você, ela vai fazer tudo aquilo que você faz. Se a criança faz uma coisa e você não gosta, é porque você está fazendo, né? E aí você vai orientar essa criança, você vai ler para ela a Bíblia, você vai fazer oração junto com ela, você vai ensinar, você vai aprender da palavra de Deus e você vai ensinar. E aí quando você estiver num ponto que você já sinta que você já consegue lidar bem consigo mesmo, aí é a época, né, que o Espírito Santo já está te orientando de uma forma que você consiga já ter força para orientar o próximo. Porque se a gente não consegue fazer aquilo para si mesmo, então a gente ainda não está na hora de fazer para o próximo, né? Então aí quando a gente começa a passar essa orientação, de fazer a pessoa enxergar que ela precisa ter a humildade dela ir até o templo, que ela precisa aprender da palavra, né? Ler toda ela, né? Não só um exclui o outro, porque assim como a mão é importante, o pé é importante, a orelha é importante, então, se possível, também leia outras. Um momento. Então, dentre as suas leituras, continue fazendo leituras de outras denominações. Aqui, eu não sei se vai aparecer direito, se vai aparecer certo, mas é o livro de Mormon. Você lê um livro de química, fisiologia do exercício. Então, são muitas coisas que a gente precisa ter aquela humildade para saber que a gente não sabe tudo, né? Que a gente sempre precisa estar aprendendo com outras pessoas, né? Até o próprio apóstolo Paulo fala que é através tanto da espiritualidade como o homem que fala sobre a ciência. Porque se você for ver a fundo como que funciona a fisiologia do exercício, como que funciona a química, você vai encontrar Deus também, em tudo. Não tem para onde escapar. Então, como que a gente pode buscar a saúde, né? A gente está doente, qualquer coisa que esteja em desarmonia. E a gente não busca a Deus. Se Deus, ele é quem criou a vida. Ele quem criou a saúde, né? Tudo que vem de fora, a falta disso, a falta daquilo, é simplesmente a falta de Deus. Porque quando a gente tem Deus, a gente tem tudo, assim como Jesus falou. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que a justiça de Deus ela é perfeita, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A saúde, a prosperidade, a sabedoria, o discernimento, a harmonia na família, né? Então, quando você está ligado com Deus, o seu esposo ele vai te tratar bem, a sua esposa ela vai te tratar bem, os seus filhos eles vão crescer de acordo, né, sabendo que o pai e a mãe dele é um veículo por onde ele veio, né? Mas ele é filho de Deus, assim como você. Você tem seu pai, tem sua mãe, que você deve respeitar, e mesmo independente do que aconteceu, né? Porque às vezes a gente não tem muito do que se agradar, porém a gente deve agradecer, ser grato aos nossos pais, porque é através do pai e da mãe que nós podemos estar aqui nesse mundo,
E nós só estamos aqui porque Deus permitiu, né? Então, Ele é o Senhor da vida. Então, nós temos que respeitar toda a vida, de qualquer inseto, qualquer animal, de qualquer pessoa. Temos que ter respeito, harmonia. E para entrar em harmonia, somente com Ele. Então, vamos resgatar, né? Tipo, saber o que é o dia de Pentecostes, o que é a Páscoa, né? E levar isso para realmente para dentro de si e procurar um lugar que a gente se afinize, entregue o coração para Deus, para Jesus, batizar nas águas e deixa o Espírito Santo vir sobre você para que você possa estudar, ter o discernimento e fazer a missão, porque nós estamos aqui para manifestar Deus através da nossa família, através do nosso falar, do nosso trabalho, dos nossos estudos. A gente estuda para quê? Para desenvolver alguma coisa, né? Para melhoria das outras pessoas. Quem escreveu um livro, por exemplo, de química ou de fisiologia, eles estudaram, passaram a vida estudando para fazer, né? Tipo, passar ali o que é bom e o que não é bom para as outras pessoas que ele nem conhece, que não vai receber nada dessas pessoas, já até se foram, não estão nem mais aqui. Para quê? Para que a gente conseguisse se desenvolver e desenvolver outras pessoas, né? Através do que a gente aprendeu. Então, é isso, né? Então, a Bíblia é a mesma coisa. São pessoas que já passaram por aqui desde o começo do mundo. E aqui, lendo essas palavras, a gente consegue se conectar espiritualmente com Abraão, com Moisés, com Isaac, com Jesus, com o apóstolo Paulo, com João, com Mateus, com todos, né? Para que a gente pudesse aprender e a partir daí seguir a nossa missão, né? Assim como naquele livro, naquele filme, na História Sem Fim, que a gente lê e fala, nossa, mas parece que é para mim. É a mesma coisa, é para você também. Assim como foi para mim, é para você. E busque, né, se conectar, né? Deus já está dentro de você, né? O reino de Deus está próximo. Basta você, assim como você toma seu banho, assim como você se purifica para ficar limpo, cheiroso, cheirosa, né, bonito. Então você também faz isso com o espírito. Você purifica as suas palavras, você purifica principalmente os seus pensamentos, porque se você não purifica seus pensamentos, eles se manifestam. Ou seja, se você pode estar sorrindo para todo mundo, mas se na sua cabeça você está amaldiçoando o próximo, você está falando mal, você está, espero que aconteça isso, espero que, ai, que não sei o que, reclamando, 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 significa que os seus pensamentos estão sujos. E isso se manifesta trazendo coisas ruins para você, que às vezes você mesmo não sabe. Nossa, mas por que isso acontece comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Mas aí é bom a gente fazer uma autoanálise para saber o que está de errado, o que eu estou fazendo. Eu não sou tão boazinha assim. Tem pessoas que justamente não tem como a gente, por exemplo, tá passando por um problema e aí tá ali conversando, mas não tem como você chegar e falar alguma coisa, porque você sabe que a pessoa tem uma parede ali que não vai ouvir, né? Então é a própria pessoa, né, que precisa abrir o coração que está fechado para deixar Deus entrar, né? E entrar em harmonia com todas as coisas da natureza, todas as coisas que Deus criou. Porque é a mesma coisa que um artista faz uma obra e ninguém gosta, né? Fala, nossa, isso aqui tá um defeito, isso aqui é feio, isso aqui é horrível. É a mesma coisa, né? Tipo, Deus fez uma obra tão bonita, mas poucos conseguem enxergar, né? E simplesmente quando você limpa o coração, quando você volta a ter o coração de uma criança, né? Que é tão simples, que é tão puro, a gente consegue também voltar, né? Volte, não mate aquela criança que há dentro de você. Pegue na mão daquela criança, cura as feridas dela, né? Perdoa todo mundo que tem que perdoar. Todas as dores que a gente passa na vida tem um sentido, né? Depois que a gente entende, a gente até agradece por ter passado por tudo que passamos, né?
e agradecemos por todos que passaram pela nossa vida. E é isso, eu tô falando muito já. E aí vou fazer outros vídeos falando sobre outras coisas, mas basicamente isso, né? Eu queria explicar um pouco sobre a Páscoa e o Pentecostes. Espero que tenham tido um bom proveito, né, dessas palavras. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar aqui embaixo o e-mail também, né, para vocês conseguirem falar comigo, tirar dúvida, né, mandar dúvida, ou se você quiser escrever aqui nos comentários também, fique à vontade, porque daí eu consigo, ou que se quiser que eu fale sobre alguma outra parte, um outro estudo, fique à vontade, tá bom? E é isso, muito obrigada, bom dia de Pentecostes para vocês, um abraço.